As políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos que visam assegurar direitos constitucionais. Tem como objetivo promover o bem-estar social, contemplando a qualidade de vida como um todo. Mas você sabe como elas funcionam e qual a importância dessas ações na luta por equidade e respeito? No programa de hoje vamos entender por que as políticas públicas são importantes para nós mulheres. Entra na roda com a gente? Sim, eu estou tão cansada, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Minhas calças vermelhas e meu casaco de general cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas. Canto só Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Roda de Mulheres. Políticas públicas é a nossa pauta de hoje. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Daciane Barreto, Marti Silva, coordenadora especial de Políticas Públicas para a Igualdade Racial da CEPIR, Kalina Gondim, educadora e pesquisadora, e essa voz belíssima que vocês ouviram agora no início do programa, que é Alice Brasil. Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer grande ter vocês aqui. Meninas, essa questão das políticas públicas para mulheres é algo recente, né? E a Daciane e a Marti fizeram parte desse processo, dessa luta, que foi uma luta das feministas. Eu gostaria que a gente começasse falando sobre esse início. Como foi isso lá atrás, num período onde as mulheres tinham medo de lutar pelos seus direitos? O que existia na época em termos de direitos da mulher? Eu acho interessante a gente falar sobre políticas públicas para nós mulheres, né? É um tema hoje, não só hoje, mas sempre foi e será um tema extremamente importante. Quando a gente fala políticas públicas no Brasil contemporâneo, né, significa que a gente vai falar de 1900, da década de 80 para cá, né? Foi quando realmente começou a gente conquistar no Brasil as políticas públicas para nós mulheres. Agora, não resta a menor dúvida que nós mulheres, há séculos, a gente trava essa luta. Inclusive a luta pelo voto, a luta pelo direito à educação, a luta pelo direito, né, a viajar sem a permissão do marido, a luta para mudar a legislação brasileira. Então, essa é uma luta secular, é uma luta de séculos, né? Historicamente, aí está comprovado pela história. E no Brasil contemporâneo, de fato, a partir da nossa participação organizada nos movimentos feministas, nos movimentos de mulheres, fizemos uma aliança com todas as forças populares e democráticas aqui no Brasil, na década de 80, que nós lutávamos por direitos, como continuamos ainda, e também por liberdade no Brasil, ou seja, o fim da ditadura militar, né? Então, essa luta imbricada com as duas questões extremamente importantes marcou o início agora do Brasil contemporâneo, quando nós realmente garantimos várias conquistas, vários direitos, principalmente com relação à mudança da legislação, né? Isso, claro que nós temos ainda desafios hercúleos a serem enfrentados e a serem vencidos. Mas, de fato, realmente, do ponto de vista deste período, né, do final do século passado para cá, é que, de fato, houve, né, esse aumento, eu vou dizer, de fato, a nível nacional, em todos os rincões aqui do nosso país. Realmente, nossa voz se elevou em função, inclusive, da conquista da democracia e da liberdade. A década de 80 foi aí um divisor de águas, né? Um divisor de águas em função do processo de democratização do Brasil.
né? Então é o seguinte, toda essa articulação nacional dos diversos movimentos e setores da sociedade na política, na grande política por democracia e contra a ditadura militar, aconteceu também que nesse conjunto tinha vários segmentos, inclusive e principalmente as mulheres, mas aí também estavam as pessoas em defesa de políticas antirracistas, as pessoas, os grupos organizados em defesa dos sujeitos, crianças e adolescentes. Então, foi um conjunto de políticas públicas que surgiram a partir desse momento. E para as mulheres em particular, porque, como a Daciane falou, uma situação milenar de opressão, né? E essa questão das relações de gênero para a política e defender que isso fosse absolvido pelo Estado brasileiro foi a grande chave histórica que nós demos. Porque a questão da violência, né? Qual foi a grande luta das feministas e de seus aliados políticos, é que a questão da violência não era mais um problema particular da vida das mulheres, nem das famílias, mas que deveria ser um problema a ser tratado pelo Estado. E assim também os outros direitos, né? As políticas de empregabilidade, as políticas que visavam dar às mulheres uma condição de cidadania igualitária. E é evidente que foi o ambiente democrático que favoreceu isso. E se a gente fizer uma virada na página histórica dos anos 80 para os anos 2018, precisamente, quando houve uma derrocada da democracia, ou melhor, localizando mais historicamente, 2016, com o golpe que nós tivemos aqui no Brasil, a gente vai ver como esses direitos, inclusive os das mulheres, né, da população negra, jovens e adolescentes, crianças também, esses direitos foram comprometidos. Daí tem uma conclusão fundamental: democracia e direitos de toda a população, e aqui com destaque para as mulheres, democracia e direito têm uma conjugação imprescindível. Com certeza. Imprescindível. E a pergunta até é por conta desse movimento que hoje existe, né, de conservadorismo, de querer retornar a este passado. Então, assim, para a gente poder analisar um pouco o que aconteceu naquele período, o que faltou para que essas mulheres não acompanhassem essa evolução, né? Muitas delas se mantivessem nesse conservadorismo de achar que as políticas públicas, que esse crescimento das mulheres não era importante, para que hoje a gente tenha esse quadro. Vocês já pensaram o que poderia, qual o gatilho e o que houve para que essas mulheres não acompanhassem essa evolução? Eu diria, Lana, que não é uma questão de acompanhar ou deixar de acompanhar. Né? No nosso entendimento, o que acontece? Né? Se você for ver historicamente, a nível internacional, inclusive, você vai verificar, né, que nos países onde você tem um governo democrático, popular, um governo que compreenda e que atenda às reivindicações, às demandas, né, da população com relação às políticas públicas, você vai ver que realmente existe uma ascensão, existe uma garantia de direitos e, ao mesmo tempo, as mulheres, né, elas se colocam enquanto protagonistas da história. Quando você passa a ter um governo de fato que não considera os avanços, que como aqui no nosso país, por exemplo, 90% do orçamento direcionado às políticas públicas para nós mulheres, 90% foi retirado para as políticas públicas. Se vocês têm uma ideia, a última casa da mulher brasileira a ser construída foi em 2015, ainda quando a presidenta Dilma era presidente do Brasil. O que ocorreu a partir daí, a partir de 2016? As conferências nacionais, elas deixaram de acontecer. As conferências de mulheres, as conferências de saúde, de trabalhadoras e trabalhadores, de LGBTQIA+, dos direitos da população negra. Então, essas conferências que trazia todo o espectro do nosso país, em termos de propostas, deixaram de acontecer. As últimas aconteceram em 2016. As conferências, a Casa da Mulher Brasileira deixou de ser construída,
Hoje o estado do Ceará é que garante a sustentação da Casa da Mulher Brasileira aqui no estado. Infelizmente, o estado do Ceará está positivamente na contramão dessa história, né? Porque nós temos aqui a interiorização das políticas públicas, com 2 casas inauguradas, uma na região do Cariri, outra na região do Sobral. Temos mais aqui a de Quixada ainda para ser inaugurada este ano, né? Então, a governadora Isolda Sela, né, primeira mulher a governar o nosso estado, ela sancionou em junho uma lei, né, que modifica o Estatuto do Servidor Público Estadual, sim, que diz o seguinte: se esse servidor ele for condenado dentro da Lei Maria da Penha, ele perde o emprego. Ele não é afastado, ele perde, de fato, o emprego. Então, essa lei ela não é apenas uma lei que pune, ela é uma lei que vem prevenir a violência, porque aquela pessoa vai saber que se ele cometer este crime, ele vai perder o seu sustento, né? Então, quer dizer, eu compreendo que no nosso mundo, no nosso país, você vai ter excessos, você vai ter refluxos, em função, inclusive, dessas 2 coisas aliadas, dessas 2 situações objetivas e subjetivas aliadas. Então, acredito que nós, mulheres, podemos até ter em um determinado momento na ditadura. Na ditadura, quais foram os direitos conquistados para nós mulheres, para o povo brasileiro? Nenhum. Muito pelo contrário. Com a democracia, a gente conquista. Não significou que as mulheres, que os homens brasileiros, quando a ditadura vigente, deixaram de acreditar numa sociedade justa e feliz. Mas a repressão existente, a falta de liberdade, empurrou o povo brasileiro para essa situação. É a mesma coisa um pouco que a gente está vivendo hoje. Então, eu não acredito em retrocesso. Em retrocesso quando você tem a consciência, quando você está engajada, quando você considera a importância e você vivencia isso. Né? É claro que existem bolhas. A gente está vendo uma bolha conservadora aí se mostrando. Mas é interessante que até essas bolhas, você percebe que a luta, né, do feminismo, ela se mantém, porque assim, mesmo dentro das bolhas, existe elas não querem perder seus direitos. Não. Elas não querem deixar de trabalhar, elas não querem deixar de ter suas escolhas, né? Apesar de levantar essas bandeiras, mas a gente percebe que a luta, que o feminismo, a luta não foi perdida, assim, pelo menos. Mas aí você fala dentro dessa bolha das mulheres conservadoras que tem papel de destaque na política. Você fala de parlamentares, de dirigentes partidárias, né? De pessoas que estão na estrutura do poder do Estado. Não preciso nem citar nomes aqui. São algumas que, inclusive, ganharam algum destaque de reconhecimento público, né? De notariedade nas pública, mídias, né? Nas mídias. Mas o seguinte, a repercussão desses conservadorismos sobre a vida das mulheres é absolutamente negativa. Você veja bem que hoje há um discurso de impedimento da educação sexual nas escolas. Isso é ruim para as mulheres porque deixam as meninas desprotegidas de informação e deixa as meninas vulneráveis aos abusos e aos assédios sexuais. Há um discurso que favorece a retirada das mulheres do mercado de trabalho com a ideia de um retorno ao lar, a mulher dona de casa, a educação doméstica, a educação em casa, né? Que é uma bandeira que chegou ao Congresso, que chegou em várias casas legislativas, a tentativa de criação de ensino em casa, domiciliar. Isso seria e significa retrocesso para a vida das mulheres, ou seja, essas dirigentes políticas conservadoras e que muitas vezes paqueram, vamos dizer assim, com o fascismo, elas se acomodam em posições privilegiadas de poder. Mas o que elas fazem, o que elas defendem, é a negação de toda a conquista de direito para o conjunto das mulheres. Aí já entra a pergunta que eu faço aqui para a roda, né? Porque nós sempre pedimos que as mulheres elas entrassem na política, mais mulheres é sempre importante. E tivemos agora nessas eleições um aumento, aí acho que em torno de 18% do número de mulheres eleitas. Mas tem um porém, né, que assim, boa parte dessas mulheres, elas são tidas como conservadoras e desse movimento, né, dessa bolha, desse conservadorismo que tomou conta não só do país, né, mas acho que é mundial.
Eu gostaria que vocês avaliassem isso. Como é que vocês enxergam esse aumento e nas questões das políticas públicas, como é que isso vai influenciar? Eu observo assim, Lana, só pegando o gancho com o que a Daciane falou, ela falou de algumas medidas que a governadora implementou aqui com questão da exoneração de funcionários públicos, né, envolvidos com questão de violência contra as mulheres. E mais recentemente, agora em outubro, ela fez a abertura de um concurso público para a Polícia Militar, para oficiais, e ela destinou da quantidade de vagas 15% para as mulheres, né? Então, a gente vê que a nível local está tendo avanço. E uma outra questão é que a gente tem que lutar para a formação de pactos e de agendas, né, que consigam ter uma temporalidade mais esticada, que não fique circunscrita a determinado governo, né? Que seja uma política de Estado, que a pessoa, que uma política depois de avaliada, né, e que ela mostre que ela teve um impacto social relevante na vida das mulheres, que ela tem uma continuidade. Porque sempre as mulheres elas serão reféns de um grupo A ou B que está no poder. O problema das mulheres, os dilemas, eles são contínuos, né? Eles são históricos, eles são estruturais, né? E eu acho que a sociedade, já que a gente estava falando de bolha aqui, a gente precisa democratizar esse discurso, não é? Por exemplo, a questão das cotas, como eu acabei de colocar aqui do concurso para oficial da Polícia Militar. Essas mulheres, né, a gente espera que elas sofram algum tipo de estigmatização, de preconceito. Por quê? Porque nós já temos exemplos passados dos alunos cotistas, como eles foram recebidos nas universidades públicas, né? Exatamente. Só que o que é que acontece? A gente tem que olhar para outros aspectos, né? É a sensibilização, é a conscientização. Por quê? Porque a mulher, dentro dessas instituições, né, é que ela vai se defrontar com o machismo estrutural, né? É uma questão de democratizar o poder, democratizar as instituições. Como é que você vê essa renovação do Congresso? Você acha que vai dificultar ou que vai melhorar essa luta? Olha, Lana, a gente fica feliz porque houve um aumento, né, das candidatas eleitas. Mas eu acho que é um pouco inocente a gente achar que porque aquele conjunto de mulheres elas estão reunidas em torno da questão de gênero, né, tudo vai se dar de forma consensual. A gente sabe que outras questões interferem na política, como a questão de classe, principalmente, né? A gente vê que são mulheres, mas será que elas têm a mesma visão acerca da política de cotas para mulheres, a questão das estratégias para combater a violência de gênero? Porque, por exemplo, a política de cotas ela vem sendo muito combatida atualmente, né? Mas o quê? Grande parte porque as pessoas não entendem, acham que o Estado está querendo privilegiar ou está querendo facilitar a vida de um determinado grupo. E a gente tem que avançar nesse discurso para além do maniqueísmo. Ser contra, a favor, ser certo, ser errado. A gente tem que mostrar os dados da realidade e, principalmente, mostrar a história. A história está a favor das mulheres nesse sentido. A gente vive em um país, Lana, que depois da construção da primeira universidade, somente após 79 anos é que a primeira mulher pôde ingressar. Então, o Estado foi conivente com essa desigualdade de gênero. Aqui chegou tudo atrasado, inclusive Exato. As universidades, né? O Estado foi uma coisa foi bem demorada. conivente. A gente vai continuar esse assunto no próximo bloco, tá bom? Voltamos já já.
Estamos de volta e o nosso assunto de hoje são as políticas públicas para mulheres. Vamos iniciar este bloco com um depoimento de Silvinha Cavaleri sobre os avanços das políticas públicas para a população LGBT. É o lugar de fala. As políticas públicas para as mulheres no Ceará acompanham os avanços das políticas para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, principalmente garantindo o reconhecimento dessas identidades de gênero e orientações sexuais em todos os serviços públicos. Na Constituição do Ceará está o compromisso com a defesa de todas as orientações sexuais, é garantido pela Lei do Nome Social o respeito ao nome social de travestis e transexuais nos serviços públicos e privados no estado do Ceará. Além disso, em todas as inscrições e formulários nos serviços de educação, de saúde, da segurança pública a respeito dos boletins de ocorrência, é necessário colocar a identidade de gênero e a orientação sexual das mulheres. Também nos nossos equipamentos da política de mulheres, como a Casa da Mulher Brasileira do Ceará, a Casa da Mulher Cearense do Cariri e a Casa da Mulher Cearense de Sobral, acolhem as mulheres trans, travestis e também lésbicas, bissexuais e transexuais. E também todas as 10 delegacias de defesa da mulher nos casos de violência doméstica e familiar e violência sexual independente do sujeito ativo do delito. Também existe uma parceria entre a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT e a Coordenadoria de Mulheres para que os ônibus lilás, que são unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência do interior do Estado, levem ambos os técnicos dessas políticas para falar sobre os direitos de ambas as populações. Muito bem, importantíssimo isso, né? E a Casa da Mulher, ela tem um papel... Sim, sim. A Casa da Mulher Brasileira, aqui no estado do Ceará, ela cumpre um papel que veio revolucionar o atendimento às mulheres em situação de violência aqui no nosso estado. Em 4 anos e 4 meses de funcionamento, nós realizamos 154 mil atendimentos. Quem procura a Casa da Mulher Brasileira? Todas as mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mulheres travestis, né? Todas as mulheres que nos procuram. Todas as classes sociais. Todas as classes sociais, todas as raças, todos os níveis de alfabetização. Todos enfim, os credos. né? Todos os credos, e não credos. Né? Então, quer dizer, é um equipamento que no seu nascedouro, ela realmente vem com essa proposta de que principais objetivos: acabar com a revitimização e acabar com a via crucis. E eu acho sempre importantíssimo dizer que esse projeto, Mulher Viver Sem Violência, onde inclusive estão contidas as unidades móveis, é uma iniciativa da presidenta Dilma em 2013. Né? Então, quer dizer, isso aí mudou a visão, mudou a forma de atender, mudou a forma de como você compreende o atendimento. Diria que revolucionou, né? Revolucionou, sim. Aí você me pergunta, poxa, 154 mil atendimentos em 4 anos e poucos meses. Isso significa o quê? Claro, significa que a violência é algo real, concreto, não é mimimi. Não é. É doloroso você atender, né, o conjunto da casa atender fazer quase 100 atendimentos por dia. É doloroso. Isso é um fato. O outro fato, porém, é de que nós sabemos que essa quantidade de atendimentos também corresponde à mudança, inclusive, né, de perspectiva das mulheres com relação ao atendimento. Elas têm confiança, nós temos confiança na Casa da Mulher Brasileira. Nós sabemos que nenhuma mulher que sofre violência moral, psicológica, patrimonial, física e sexual sai da Casa da Mulher sem atendimento. E mais, nós temos a porta de entrada, que é o psicossocial, e temos a porta de saída, que é a autonomia econômica. 35% das mulheres que nos procuram não possuem renda.
e a autonomia econômica, ela cumpre esse papel de contribuir, ajudar a inserir as mulheres no mundo do trabalho. E também... Ela faz todo esse acompanhamento? Né? Todo esse acompanhamento. Nós temos Ministério Público, Juizado, Delegacia de Defesa da Mulher, Defensoria, Psicossocial, Brinquedoteca, Administrativo, Recepção. Então é completo. Isso aí foram mulheres que pensaram, dentro de uma perspectiva democrática, dentro de uma perspectiva de garantir igualdade de direitos. Né? Daciane, você colocou uma questão aí que eu acho muito importante, porque ela nos dá assim, pistas para a gente compreender também as mulheres na sua diversidade. Claro que a violência ela vai atingir as mulheres de todas as classes, de todos os níveis de escolaridade, de todos os espaços da cidade e do estado, sim, mas ela também nos dá a chave para compreender a posição de classe das mulheres mais pobres, como a violência afeta essas mulheres que não têm renda, ou que têm subrenda, ou que têm emprego inseguro, né, informal, e de como também, que eu tive a oportunidade de ver os dados da Casa da Mulher Brasileira, de como a violência atinge as mulheres negras, ou seja, há uma conjugação do elemento pobreza e do elemento raça que agrava a condição de subordinação das mulheres e da questão da violência. Você concorda? Concordo demais, inclusive, só fazer um comentário com relação a isso, que é extremamente procedente, Marti, é que você tem o povo negro, no caso, né, enquanto público da Casa da Mulher, 60%. Certo? 60%. Isso significa também que a grande maioria, 60% das nossas atendidas, elas estão nas periferias, são mulheres negras e pobres, né, e que estão na base social da pirâmide, na base da pirâmide social. Né? Então, realmente, a violência aumentou para as mulheres negras 10% com relação às mulheres brancas. Isso durante a pandemia? Isso independente da pandemia. Né? Mas na pandemia também houve um aumento maior com as mulheres negras da violência do que as mulheres brancas. Por quê? Porque já vinha nessa curva ascendente, né, da violência. Então, isso aí realmente o Estado brasileiro, ele tem que tomar medidas eficazes, concretas, né? Porque as mulheres negras, do ponto de vista da violência, elas sofrem triplamente. Então, isso aí é mais uma chaga social que o Estado brasileiro tem que realmente responder, e responder com responsabilidade, certo? Com relação a essa dívida que o Estado brasileiro tem com as mulheres, e principalmente com as mulheres negras e pobres. Eu queria que vocês falassem um pouco qual a expectativa de vocês para esse governo que está começando, e o que vocês acham que vai mudar, principalmente nessa questão da violência contra a mulher, que é uma coisa que está absurda, né? Você vê todo dia na mídia, é um número crescente. Qual a expectativa de vocês com relação a esse novo governo? Tenho boas expectativas. Eu espero esse novo governo ele vai ter um imenso desafio, porque muitas políticas, não apenas voltadas à violência contra as mulheres, mas políticas no campo da educação, da saúde, elas foram abandonadas, né? Elas não tiveram um orçamento previsto, né? Pessoas, por exemplo, você vê na pasta do MEC, quase todo mês era uma pessoa diferente, um ministro, né? Então, houve uma desarticulação muito importante. Então, eu espero que o próximo governo ele consiga rearticular, porque na fala da Daciane, da Marti, a gente viu, assim, quem é que sofre mais violência? É de uma determinada classe, é de uma determinada raça, mas também tem um outro dado, o nível de escolaridade. Sim. As mulheres com menor nível de escolaridade são mais propensas a sofrer a violência. O que vocês acham que é o maior desafio desse novo governo? Então, é articular essas políticas, porque uma ela tem interferência na outra. Né? Você mostra assim, ela colocou um dado, as mulheres que não têm renda. Né? A gente também não pode
apontar soluções mágicas. Qual é a solução mágica desse tempo que a gente está vivendo agora? O empreendedorismo. Não estou falando que o acesso ao crédito e ao empreender não seja importante para as mulheres, né? O acesso ao crédito é uma luta, né? Um pilar da luta. Mas a gente tem que ver que a mulher, ela não é só a questão do acesso a uma renda, né? Tem que ter o quê? O direito à educação para a mulher, o acesso à creche, para ela ter onde deixar as crianças A moradia, e poder estudar, trabalhar. Tem a questão da saúde, né? A gente vê que todo mês de outubro tem toda essa campanha da sociedade, né? A questão do diagnóstico do câncer de mama. Mas muitas mulheres relatam que chegam aos hospitais e não têm aparelho para fazer a mamografia, né? Então, é um conjunto de ações, né? E uma política que seja de Estado, né? Que tenha... O Lula falou que vai investir muito nessa questão também da alimentação. Isso. Né? Que ele fala muito que quer que as pessoas elas tenham pelo menos as principais a segurança alimentar. A segurança alimentar, É um grande desafio, talvez o primeiro dele seja realmente o combate à fome. E ele já disse, né? As medidas iniciais todas, por isso o esforço para garantir o retorno do Bolsa Família com valor significativo, com acréscimo para famílias com crianças. Mas é um desafio grandioso, porque o país foi todo desmontado. E o outro grande desafio é o diálogo com a sociedade, porque esses acontecimentos, esses eventos da violência, que não são eventos isolados, né? Esse fenômeno histórico do racismo, da violência contra as mulheres, do machismo, né? Do tratamento incrivelmente violento que se dá às crianças, que também são sujeitos nos quais a gente tem que pensar, porque é da infância que vão surgir as mulheres e os homens, né, na sua condição de cidadã, de saber de como é que essas pessoas estão sendo construídas, né, se é sob a égide da violência ou da liberdade. Então, é o seguinte, o grande desafio dessa nova quadra política que nós vamos ter é a disputa dentro da sociedade civil por uma compreensão de sociedade que seja democrática, porque democracia não se faz apenas na política, democracia se faz também nas relações interpessoais, nas famílias, nas relações de gênero, nas relações interraciais. É a questão do respeito aos direitos, porque não basta estar na lei, nossa Constituição é maravilhosa, e assim mesmo ela paulatinamente ela é desrespeitada, o direito às políticas públicas, os direitos, as garantias fundamentais, o principal deles é a dignidade da pessoa humana. Está na lei, mas nem sempre a gente consegue essa garantia como prática cotidiana da nossa sociedade. Então, acho que um dos grandes desafios do governo Lula, que eu acho que parte da sociedade que tem essa compreensão de Estado democrático de direito, de uma sociedade igualitária, é trazer para si essa disputa. Outra coisa. Nós precisamos disputar ideias. Outra coisa, assim, sobre a cultura. A gente não tinha Sobre uma a pasta, cultura. né? Eu preciso citar essa Arte. porque a gente ficou velado por um bom tempo. E eu acho que isso, com certeza, afeta na linguagem, no comportamento da sociedade. Muito importante. Então, isso vedou olhos de pessoas, porque os artistas eles vêm para tirar, né? Então, eu também trabalho na Procuradoria Especial da Mulher, e lá tem todo aquele apoio. E aqui também até uma referência, o Estado, como a Procuradoria tem advogados, psicólogos, assistentes sociais, e eu estou lá nessa parte agente sociocultural. É justamente aquela como faz a diferença, né? Que tem toda a técnica, tem todo o conhecimento e tudo, mas como a arte ela vem para transformar, isso pode ser um elemento chave para esse novo momento que a gente vem. Porque a primeira coisa que ele falou que a cultura vai voltar, É o alimento da alma, né? É o nosso Exatamente. alimento. E a gente está adoecido, né? As mulheres estão adoecidas, a sociedade em geral, as crianças estão adoecidas. A gente vive só naquele TikTok, naquela coisa. Não estou julgando, mas assim... Foi a cultura do agronegócio que prevaleceu nesse período, né? Justamente. E a gente acabou que não alimentou a alma. E isso machuca bastante. E eu acho que talvez esse comportamento dessa divisão é justamente a falta desse acesso a essa coisa do interior mesmo, assim, que eu estou falando.
todas isso são fundamentais, assim, mas eu acredito que a empatia que a cultura traz, isso pode ser transformador. E eu acho que é o grande diferencial, o maior, assim, que pode ser um elemento para dar alma a um governo. Assim. Existe essa questão do alimento, da alma, que a arte ela é muito isso. Mas as pessoas têm também que acabar com essa ideia de que a arte ela não dá lucro. Não, o número de pessoas que ficaram desempregadas por conta dessa política desastrosa, entendeu? E que ficaram à mercê, que poderiam estar desenvolvendo o país, fazendo o país crescer, né? Por causa de uma política desastrada, acabou que se esvaiu e chegamos ao que estamos hoje, né? Mas isto é um passado, inclusive outra política pública, que são as cotas, que vocês citaram aqui bastante, que é muito importante no enfrentamento ao racismo. É um assunto que a gente vai falar no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres. E no programa de hoje falando sobre políticas públicas para mulheres. E as cotas, ela tem um papel importante no enfrentamento ao racismo. Nós vamos ver agora o lugar de fala com a arteterapeuta Dora de Paula. Depois a gente volta para falar sobre o assunto. Na minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei 15 meninas jovens negras que ingressaram pelo primeiro vestibular por cotas na UNB. Essas 15 meninas, na sua maioria, ou quase todas, eu tenho a impressão que todas, foram filhas de mães que foram abandonadas pelos maridos e então essas mulheres educaram as filhas durante toda a vida para terem uma trajetória diferente da delas. Essas meninas tiveram a oportunidade de entrar por cotas no vestibular da UNB, se deram muito bem, tiveram um índice de rendimento acadêmico excelente e se sentiam com medo de ingressar na universidade, não por não serem capazes, mas por se sentirem inadequadas para aquele ambiente universitário. Elas preferiram optar por cursos de baixo prestígio, ditos de baixo prestígio, como história, pedagogia, letras, serviço social, preferiam esses cursos a entrarem num curso de medicina, por exemplo, direito, arquitetura, psicologia, etc., engenharia. Novidade foram os cursos de medicina, que foram poucas que escolheram. Mas essas meninas, elas afirmaram que foi muito positivo entrar na universidade para que as filhas delas não tivessem o mesmo percurso, como escolhessem profissões como empregada doméstica, ou feirantes, ou manicures e pedicures, não por serem profissões inferiores, mas porque a sociedade mesmo não valoriza. E outra coisa importante é que essas meninas apontaram um universo diferente, uma perspectiva diferente para as filhas também, para que as filhas tivessem uma referência diferente, mas com uma perspectiva bem melhor do que a delas, porque essas meninas agora vão poder estudar. Então, eu acredito, e não só acredito, como as pesquisas revelam que as cotas raciais figuram dentro das ações afirmativas como uma das mais polêmicas, mas também uma das mais eficazes no combate às desigualdades. Então, eu diria que transformadora, né? Ela conseguiu transformar a nossa sociedade. O que vocês pensam a respeito? Ainda não conseguiu transformar, mas aponta para, né? As cotas, na verdade, são medidas reparatórias de processo de exclusão absoluta da população negra, no acesso à educação e no acesso ao mundo do trabalho com segurança e qualidade. Então, essas cotas, elas procuram garantir o acesso à educação superior, né? E a polêmica é sempre, vou antecipar aqui a polêmica. Os anticotistas, eles sempre dizem, por que não reforçar o ensino fundamental e médio? Porque o ensino fundamental e médio devem ser reforçados na inteireza da política de educação, não para oportunizar a população negra como se fosse suficiente, né?
O acesso à educação superior é uma forma da gente mitigar os efeitos do racismo institucional, que significa que menos médicos negros, menos engenheiros, menos advogados e advogadas, menos professores e professoras de ensino superior e menos pesquisadores de alto nível da pesquisa científica. Então, é o seguinte, as cotas, elas procuram dar esse equilíbrio populacional, sendo a população negra a majoritária, quantitativamente falando, né, mas a minoritária nesses ambientes de produção de conhecimento e de poder. Então, as cotas, elas apontam para elas têm uma função transformadora, mas elas ainda não completaram o seu ciclo, embora a gente continue defendendo que as cotas precisam ser temporárias. Nós chegamos na primeira década. Mesmo assim, as cotas ainda não cumpriram o papel de fazer justiça social de acesso à educação. Uhum. Porque ainda há um atrelamento muito forte da população negra com a pobreza. Assim como a questão de gênero amarra as mulheres pobres, as questões raciais amarram as pessoas negras no empobrecimento, na pobreza e no empobrecimento, porque se não há estudo, se não há emprego seguro, não há mobilidade social, né? Exato. E a mobilidade social ela é necessária para que as pessoas E essa dívida aumente a sua qualidade material de existência. Não é para ficar rica, não, que a gente está falando. Dignidade. Porque o capitalismo nem permite que só uma minoria absoluta fique rica. Mas que aumente a qualidade Aliás, material o capitalismo de ele existência. gera pobreza. De comer bem, morar bem, ter acesso à cultura, ter acesso ao conhecimento, ter acesso à possibilidade de viagens, ou seja, conforto, né? É mais do que comer. É ter dignidade. Outra ter coisa, dignidade. né? Eu acho que quando você coloca, Lana, a questão dos grandes desafios aí, né? Para o próximo governo, para o governo Lula, são grandes, né? Inclusive, essa questão do enfrentamento ao racismo, eu acho que também é um dos enormes. Importantíssimo. Agora, sabe o que eu acho que nós temos um trunfo muito importante, que é exatamente que se conseguiu unir o campo democrático, né? Unir todinho, você vê que você tem uma composição, né, extremamente diversa. Gente, eu achei isso tão maravilhoso. Eu achei assim, pela primeira vez, você entende o verdadeiro sentido do que é democracia. Isso, eu me arrepio né? toda, mas é porque assim, é uma coisa assim, eu fiquei muito encantada com esse processo. Eu não sei, eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês. Da composição, A diversidade, né? porque muito são grande, são polos diferentes. E no Brasil hoje, ou você, né, desenvolve realmente um programa de governo, e onde neste programa estejam contidas, né, as mais variadas concepções políticas, ideológicas. Claro que você não pode, inclusive, dentro disso aí, colocar algumas concepções que hoje, inclusive, faz parte de um delírio coletivo aqui, infelizmente, aqui no nosso país, né? Mas essas condições objetivas que foram criadas, né, para que realmente o novo governo, com homens e mulheres, né, inclusive a própria compromisso do Lula, né, de garantir que realmente tenha negros, tenham mulheres, tenham negras, índios, né, população LGBTQIA+. indígenas. Então, a cultura, resgatar o Ministério da Cultura, que a cultura aqui no Brasil, nesse período, infelizmente, ela ficou invisível. Totalmente invisível. Então, quer dizer, são desafios, são muitos. Essa questão do enfrentamento ao racismo tem que ser prioridade. Essa questão da violência contra a mulher também é outra coisa que é uma mácula, é uma coisa muito grave na nossa E sociedade. outra coisa, né? Desculpa, só para eu não... É que eu me lembrei aqui de algo. Quando se fez, né, quando se sancionou, acho que foi o governo Dilma, ou foi Lula, não estou lembrada, a lei da empregada doméstica, né? Sim, foi no governo da Dilma. Da Dilma. A elite toda, né, se oriçou. Agora, gente, aí diz assim, mas as mulheres, né, que trabalham, as mulheres empregadas domésticas, a maioria são negras. Mas aí, a hipocrisia das classes dominantes é tão grande que diz, não, ela é da família. É tão da família que basta um tiquinho de direito para já não ser mais da família, para ser já uma inimiga de classe.
Exatamente. Então, realmente, né, nós temos um grande desafio. Né? E eu acho que não é só a pessoa do Lula, porque, inclusive, ele não acredita, ele mesmo não acredita que só um governante que está no executivo vai mudar isso tudo. Como também né? não é só o governo. Como não é só o Tem que ser governo. um movimento da sociedade civil. Tem que ter um né? trabalho de base. Tem que ter um trabalho Eu de acho que base. não pode largar esse trabalho de base. De jeito nenhum. Porque as movimento da pessoas esquecem. da né? sociedade civil, no qual a cultura e a educação têm um papel primordial. Porque é que o inimigo número 1 eleito, logo depois do golpe, foram os artistas. O artista se dava bem com o dinheiro Da Lei Rouanet. da Lei Rouanet. A Lei Rouanet virou assim um satanás da política cultural. As pessoas Demonizado. falavam da Lei Rouanet sem nem saber do que se tratava. Né? Sendo a Lei Rouanet, inclusive, uma medida liberal da economia da cultura. Era para exatamente afastar a possibilidade da interferência da arte no fazer pensar da sociedade. E aí quem acendeu? Acendeu um modelo de arte cultuada e cultivada pelo agronegócio, que nós sabemos qual é o modelo, preciso dizer aqui. Não. Sertanejos, todo mundo já sabe. Quando eu falei, todo mundo já sabe. Um tipo de música que retrata uma mulher submissa, que retrata uma valorização do bem, do carrão, do uísque, do rei do camarote, ou seja, na educação na mesma linha, né? Patriarcal e machista, né? Patriarcal, machista, racista e classista, né? E na mesma linha, um modelo de educação, uma educação que voltada para os pobres, aprender a fazer as operações básicas do mercado de trabalho, né? Ou seja, operar computadores de forma básica para o sistema e apertar parafuso. É interessante. Aí é por isso que quando se diz as cotas, mas as cotas criam privilégios para privilégio nenhum. Privilégio tiveram as pessoas da elite que tiveram acesso a tudo que se produz de conhecimento. Né? Então, na verdade, é uma reserva mínima. 20% de reserva das vagas das universidades para a população negra é um nada. É um nada diante de 3 séculos e meio de escravização. Mas é porque e de uma incomoda. abolição que não aconteceu. Quando essa camada acende, incomoda. Tanto é que a lei das empregadas, a PEC das empregadas, incomodou a ponto de fortalecer politicamente, inclusive com uma base política muito enraizada na classe média, o impeachment contra a presidenta Dilma. Não foi por nenhum crime, porque nós sabemos que ela não cometeu nenhum crime. É porque ela criou uma antipatia, como é que ela ousou abolir a última forma de escravidão que tinha entre nós, e de uma forma muito calada, muito cômoda, né? As mulheres serem subordinadas a um trabalho por troca de comida, sem folga, sem dignidade de trabalho. O emprego doméstico é um trabalho como outro qualquer. Né? Você realiza funções, tarefas como outra atividade qualquer. Mas entre nós, uma herança da casa grande, na sua relação com a senzala, ainda estavam todos muito acomodados com essa relação, né? Medianamente assalariada, uma relação falseada, como as relações raciais no Brasil são falseadas pelo discurso da democracia racial. Está tudo bem entre nós, desde que o negro e a negra não assumam aquela história do lugar do negro, desde que ele esteja no lugar dele. Qual é o lugar do negro? Eu vou dizer que é nas altas universidades, nas altas formações, na ciência, na política. A minha teoria mas para o racista é lá naquele cantinho subalternizado. Então, assim, mas eu acredito e tenho muita confiança de que vai ser muito difícil, é uma luta árdua, mas eu acredito que estamos dispostos e preparados para essa luta. E a gente estava falando sobre essa questão do alimento da alma, da arte como alimento da alma. E temos aqui uma pessoa que está nos alimentando nossa alma, que é a Alice Brasil. Alice, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua carreira. Ótimo. Eu sou atriz, né? Trabalho com teatro há quase 15 anos e música, sou compositora. E realmente é uma luta diária, principalmente mulher, mãe, e ainda continuar nessa trilha é uma revolução, sabe? Porque você sai da curva. Completamente diferente do que as pessoas querem para as mulheres, né?
Então, eu tenho mais de 100 composições e eu canto a minha história como mulher, minha história como um artista, minha história dentro dessa sociedade. Eu gosto muito de rir da tragédia, assim, foi a maneira que eu encontrei. Mas tem canções que não dá, né? Tem canções que você realmente se mostra. Eu vou tocar uma. Eu passei, infelizmente, por algumas relações abusivas, infelizmente no plural eu falo isso, que parece que virou a gente já meio que se frustra, né? Mas aí eu desejo que todas as mulheres se empoderem, que todas as mulheres se amem mais do que amem o outro, porque se a gente não se amar, ninguém vai amar a gente. O nome dessa música é Luz. Um fecho de luz do sol bateu em mim, desvirtuando os meus pensamentos para o bom senso. Quebrou a barreira de um sentimento que me quebrava, ilusão inteira novamente depois de algum tempo, respirando migalhas de vento em respirações cruzadas e descruzadas por trás das costas que sustentavam as minhas mentiras em vão, para esconder as verdades da mão que segurava o meu peito esquerdo, que já não acelerou tanto assim hoje cedo, depois de um fecho de luz que me fez enxergar, que me fez me enxergar, que me fez injetar amor próprio. Luz. Ai, que linda, maravilha. Muito legal. Obrigada. Essa aqui é meu lado B, né? Mas normalmente eu não me mostro assim, né? A gente... Como é que você tem como... Eu tenho um CD que tá no Spotify, em todas as plataformas. Essa música, inclusive, não tá gravada, vai ser pro próximo. Vou tocar depois outra do CD. O nome do CD é Me Abracem, que é uma luta pela vida, assim. A gente fala sobre depressão, sobre essa luta também, sobre pedofilia. Eu canto, mas tudo muito dentro de uma linguagem bem sensível, né? Porque a gente tem que saber tocar naquele assunto, porque já está tudo latente. Então, nesse CD, são 8 canções. Vocês podem encontrar Alice Brasil no Spotify. E eu estou no meu Instagram também, Alice B Brasil. Tá? E eu vou tocar uma para deixar mais astral, pode ser? Pode, deve. Por favor. Essa música tá no CD, né? Vocês podem encontrar. O nome dessa música é Conhecendo o Mapa Astral. Eu falo um pouco das minhas relações e um dos traços desse CD é muito falar sobre a solidão. Mas de todas as formas, nem sempre tá só, é o pior. Às vezes talvez seja melhor só do que mal acompanhado. Então, eu tive um namorado aquariano e ele queria um relacionamento aberto só pra ele. Cheguei pra ele e falei assim, ó. O aquariano sem noção, sou do signo de leão, tenho orgulho orgulho. Eu cheguei à conclusão, é melhor ficar só, é melhor ficar. Eu conheci um escorpião, depois dizem que sou fogo, o peixe não chore não, mas que venga el toro. Eita, eu tenho um câncer no peito e conheci o gêmeo bom, mas eu fico sem jeito quando estou sem Libra. E de virgem eu corro para os ares, o Sagitário já me convidou, o Capricórnio não deixou. É melhor ficar só, é melhor ficar. Tenho orgulho
Mulhogó. Lhó. Aprenderam? Espero que vocês Muito aprendam. bem. Obrigada. Muito bem, maravilhoso, Obrigada. Alice. Obrigada. Gente, infelizmente, nosso tempinho está acabando. Mas antes de terminar, Alice, eu gostaria que você encerrasse com a música sua, agradecendo mais uma vez, agradecendo a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana. Até lá. Vai atrás da tua história, mas te tiro da memória até o prazo que eu me dei. Ei, ei. Não vacile comigo, perdoar já não consigo, já te perdoei 70 vezes 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Mas o tempo vai passar quando eu chorar as águas do mar. Vou cansar de ser seu, eu seu. Aconteceu, acontecerá mais nada. Bravo!